Eu sou a Sandra Lane. Eu sou contadora de histórias, escritora, atriz sombrista e pesquisadora do Teatro de Sombras em Miniatura. Hoje eu estou aqui para contar para você um pouco sobre o espetáculo Sabiá e a técnica que eu utilizo para apresentar o Sabiá, que é o Sombras na Palma da Mão. Eu vou falar sobre o processo criativo do espetáculo Sabiá. Mas como o espetáculo ele é apresentado em uma técnica específica, os Sombras na Palma da Mão, eu também vou falar dos Sombras da Palma da Mão, como que surgiu. Você vai perceber que um está interligado com o outro. Porém, para eu falar desse processo criativo, eu tenho que voltar no tempo, só um tiquinho, como diz aqui em Minas, quando eu tinha por volta de 8 anos, né? Então é só um tiquinho mesmo. E eu tinha uma vizinha chamada Valda. Valda era maravilhosa e ela preparou no quintal, lá de terra batida, onde nós morávamos, um lençol. E atrás do lençol uma fogueira. E tinha um espaço para a gente brincar com a luz que vinha da fogueira para projetar no lençol. Estava ali um teatro de sombras e aquilo eu fiquei tão fascinada. Era uma brincadeira incrível que eu nunca tinha visto na vida. E aquela sensação, aquela emoção ficou dentro de mim por toda a vida. E quando eu fui professora, eu quis levar isso para os meus alunos. E por sorte, eu fiz um workshop com o Francisco Marques, Chico dos Bonecos, e conheci o Teatro de Sombras, como trabalhar na sala de aula. Ele levou para o workshop uma tela pequena, mostrou algumas coisas e eu, com aqueles ensinamentos, eu comecei a contar histórias, a trabalhar nas salas de aula. Então eu contava histórias com Teatro de Sombras. Mas o tempo foi passando e um dia eu fiz uma oficina com Cássia Macieira, depois descobri o Grupo Girino e com o Grupo Girino descobri o Teatro de Sombras em Miniatura que eu poderia fazer em uma caixa de lambe-lambe e assim levar para todos os lugares que eu quisesse, para as ruas, para as praças, para as igrejas, para as creches, para os presídios, para todos os lugares. Mas eu sentia algo dentro de mim que era para que eu continuasse pesquisando cada vez mais e que eu conseguisse trabalhar de uma forma ainda mais intimista do que o lambe-lambe. Será que eu iria conseguir? Será que era possível uma coisa dessa? Porque o lambe-lambe já é tão intimista, tão fantástico. Mas eu comecei a pesquisar e comecei a estudar também com vários mestres. Foi quando eu estava em Chapada Diamantina, algo aconteceu. Eu comecei a colocar a mão lá em Chapada Diamantina e pescar sombras com a palma da mão. Olhava a sombra das árvores, a sombra das flores. Foi quando um pássaro assim, começou a brincar ali próximo de mim e eu ficava procurando a sombra daquele pássaro e eu sentia aquelas sombras nas minhas mãos. Eu fiquei tão encantada com aquilo foi me motivando cada vez mais. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, teve um chamado. Uma ex-aluna, a Leleta, ela estava muito doente, com tratamento agressivo do câncer, eu já feito várias cirurgias e eu quis levar para a Leleta, para dentro do hospital, algo também encantador. Mas o Teatro de Sombras no lambe-lambe ia ficar difícil, até para ela sentar, para ela olhar no visor. E eu lembrei
dessa minha experiência, dessa minha vivência lá na Chapada, com aquelas sombras nas mãos, eu fui elaborando algo com um formato dos butais, utilizado na técnica japonesa de contar história, o kamishibai, que é o teatro de papel. Então eu reduzi aquele formato, aquela caixinha cênica, para um tamanho assim pequenininho, tipo 9 por 12, e coloquei na palma da mão. E eu precisava de um espetáculo que tocasse a alma daquela menina. E lembrei do pássaro, e eu também sempre gostei muito da temática dos pássaros, e elaborei ali uma história que falava de amor, de liberdade, e eu procurei levar essa reflexão para ela na palma da mão, e fiz toda aquela dramaturgia naquele quarto de hospital. Ali nascia os Sombras na Palma da Mão. Mas como eu disse, eu sempre com aquela necessidade de aprender cada vez mais, e a gente vai morrer sabendo que não sabe nada. Procurei mais mestres, outros mestres, como o Alexandre Fávero, a Companhia Quase Cinema, que eles, gente, tem um festival internacional e a gente tem a oportunidade de assistir esse Festival Internacional de Teatro de Sombras, companhia do mundo inteiro, e eu fui ficando cada vez mais encantada. E depois comecei a participar do Centro de Estudos das Sombras com a Fabiana Lazari, com Walter Valverde, com Paulo Balardim, com Gilson Mota e tantos outros. E eu senti uma necessidade de encontrar uma caixa cênica que tivesse mais a identidade brasileira, principalmente a nossa aqui de Minas Gerais. Foi então que eu pensei nos oratórios do Barroco Mineiro e pedi para o Gustavo Campos para que ele criasse uma caixa cênica inspirada nos oratórios, e ele criou essa linda caixa. Aqui atrás eu elaborei com sucatas, pedaços de plásticos que a gente encontra, que às vezes poderia, né? São pedaços pequenos, poderia ir para o lixo, às vezes assim, uns ferrinhos que a gente pode transformar numa gaiolinha, coloca um passarinho. E eu fui elaborando para o espetáculo Sabiá. E o espetáculo Sabiá, lembra da história da Leleta que eu acabei de contar? Pois é, eu fui melhorando essa dramaturgia, inspirada também na música do Sabiá. Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho, voou, voou, voou. E eu peguei esse gancho dessa música, pedi para que o Carlinhos Ferreira fizesse a trilha, e o Vilmar de Oliveira colocou uma viola daqui, olha, na trilha, ficou lindo, lindo. E o Walter Valverde me ajudou a fazer também com que eu trabalhasse melhor meu olhar para algumas cenas, e me dirigiu, fez essa direção cênica para mim, e também construiu essa linda boneca. Mas, por falar em construção, o Gustavo Campos, o Ed, como nós chamamos carinhosamente, ele também fez esse outro boneco que eu utilizo, que é o Sabiá. Ele esculpiu na madeira, olha que belezura. E assim, gente, o Sabiá, ele é apresentado na palma da mão, mas é um trabalho tão intimista, tão delicado, que fala ao coração das pessoas e traz reflexões para a vida, que eu espero que você possa gostar quando assistir no vídeo. É claro que pessoalmente tem outro encantamento, outra magia, mas é um trabalho feito de coração
para coração.